Do livro de Apocalipse capítulo de número 6, estamos dando continuidade à nossa série de pregação do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 1, amém? Que nos diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um do quarto animal que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, o qual estava sentado sobre ele. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns ao outro, e foi-lhe dado uma grande espada. Amém? A palavra de Deus, gente, Apocalipse, nós sabemos que eles são a revelação do passado, do presente e do futuro. Então, quando João escreve Apocalipse, ele está falando de coisa que aconteceu naquela época e coisa futurista, coisa que iria acontecer e coisa que já aconteceu e coisa que ainda iria continuar acontecendo. Apocalipse, ele é um livro simbólico, ele é um livro alegórico, ele é um livro literal. Então, a palavra de Deus nos diz, capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus está no meio da igreja. O Senhor Jesus, ele se apresenta, ele está examinando, Jesus está corrigindo, Jesus está consolando, ele se apresenta como o Senhor da igreja. Capítulo 4, como nós vemos domingo retrasado, vem falar que havia uma festa no céu. E João, nessa festa, João viu os Deus sentados no trono, João viu os 24 anciões, João viu os 4 animais que estavam. Então João viu que havia um culto, se nós prestássemos atenção. Mas nesse culto, no capítulo 4, para nós entender, faltava alguém ser coroado. Faltava o cordeiro aparecer, faltava aquele que venceu a morte na cruz do Calvário, que é no capítulo 5. O capítulo 5, agora nós presta atenção, que foi domingo passado, os 24 anciãos que adoravam o Deus Pai, que estava sentado sobre o trono no capítulo 4, e os 4 animais que adoravam a Deus no capítulo 4, quando chega no capítulo 5, ele diz agora: adoremos Deus e adoremos o Cordeiro, que o Cordeiro é Jesus Cristo. E no capítulo 5, João, ele vê um livro na mão daquele que está sentado sobre o trono. E esse livro, como nós falamos domingo passado, só recapitulando, esse livro ele tinha 6 selos. E 7 selos, e ninguém poderia, o anjo diz, o anjo brada, uma voz, e diz: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar o seu selo? E o anjo vai proclamar: ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra é digno de abrir, de olhar para o livro e nem de desatar os seus selos. Mas só que João começa a chorar no capítulo 5. E o anjo olha para ele e diz: João, não chora, porque tem um que ele é digno. Tem um que ele morreu como cordeiro, e ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele é digno de abrir o livro e de desatar todos os seus selos. João, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, João está, meus irmãos, na terra. Quando chega agora do capítulo 4, a revelação, João não está mais na terra. João, capítulo 4, versículo 2, João é arrebatado em espírito para o céu.
E agora, do capítulo 4 até o último capítulo, João vai estar arrebatado em espírito. Então, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, retrata, gente, um período de juízo, um período de tribulação, um período o qual Deus vai mandar juízo, ele vai enviar juízo sobre a humanidade. Enquanto isso, João está no céu e a gente começa a dar início hoje nesse juízo que vai do capítulo 6 ao capítulo 19. O juízo revela aquilo que está no coração do homem. Tem pessoa que através do juízo ele se aproxima de Deus, mas tem pessoa que através do juízo ele se afasta de Deus. Ele diz, quanto mais Deus ele vai, quanto mais as coisas vão dificultando, em vez da pessoa se aproximar, a pessoa se distancia, a pessoa abandona. Então os juízos revelam aquilo que está no meu e no teu coração. Então, capítulo 5, Cristo é coroado, Cristo é digno de abrir o selo, e agora a gente adentra no que está escrito, meus irmãos, no capítulo 6. Porque a palavra de Deus vem nos falar que esse livro tinha 7 selos. E o primeiro selo, se a gente abrir a palavra de Deus, capítulo 6, versículo 2, vem falar de um cavalo branco. E esse cavalo branco, ele estava sentado sobre, e tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Primeiramente, esse cavalo ele tem um arco, esse cavalo foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas isso não quer dizer que ele venceu, porque nem todo mundo que sai vitorioso talvez não vença a batalha. E aqui há várias linhas de interpretação, e eu queria ser bem sucinto, eu queria ser bem sincero com os irmãos. Talvez tu escuta alguma pregação por aí que vem falar que esse primeiro cavaleiro é Jesus Cristo, porque é um cavalo branco, e aí vai lá para Apocalipse, daqui a pouco nós chega lá, que Apocalipse 19 vem falar que Jesus está no cavalo branco, está escrito Rei do Rei, Senhor dos Senhores, e os cavaleiros, o exército do capítulo 19, versículo 14, os cavaleiros estão montados no cavalo branco. E aí a gente olha, sempre quando João se relaciona ao diabo, quando João se relaciona a Satanás, João sempre vai usar a palavra vermelho. A gente tem aquela imaginação que o diabo tem chifre, o diabo tem rabo, o diabo tem um espeto, o diabo é vermelho, tem a cauda. E aqui, se nós prestar atenção dentro da palavra de Deus, meus irmãos, tudo que hoje está acontecendo no mundo, tudo que acontece no mundo até hoje, está levando o mundo para um único governo, está levando o mundo para um único rei, está levando o mundo para um único presidente, está levando o mundo para um reino unificado, para um reino único. Então esse primeiro cavaleiro, ele não é Cristo. Qual é a diferença de Cristo para esse primeiro cavaleiro? Se você abrir a palavra de Deus agora em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, a seguindo diz: e viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra
palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 1, você lembra que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Então aqui está dizendo, o qual se chamava a palavra de Deus, o qual se chamava Jesus Cristo. Versículo 14, e seguiu os seus exércitos em cavalo branco, vestido de linho fino e branco e pureza. Então aqui, capítulo 19, vem falar de Jesus. O exército que segue Jesus são cavaleiros brancos, montados nos seus cavalos brancos. E aqui já em Apocalipse, capítulo 6, a gente vai ver que vem falar do cavaleiro amarelo, vem falar do cavaleiro preto, vem falar do cavaleiro vermelho. Então, primeiramente, gente, arco vem falar de combate à distância, armamento que era usado no primeiro século, era um armamento de guerra, arco e flecha. Então aí segundo, vem nos falar se arco é de guerra, então se ele saiu com arco, ele ia causar guerra. Segundo, foi lhe dado uma coroa. Dar algo é diferente de ser conquistado. Ele não conquistou essa coroa. Essa coroa, versículo 2, se você ler respeitando toda vírgula, vai dizer, e foi lhe dado uma coroa. Coroa vem falar, gente, é de conquista. Coroa vem falar de liderança. Coroa vem falar de poder. Coroa vem falar de governante. Então o propósito desse primeiro cavaleiro que saiu, pastor, mas por que o cavalo branco? Preste atenção, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que o diabo tenta fazer e não faz, ele copia aquilo que é de Deus, para enganar. E agora o primeiro cavaleiro, ele é cavalo branco, ele saiu o quê? E se nós abrir a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, porque quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Jesus está dizendo, quando aparecer que existe paz, quando parecer que existe segurança, vai vir repetindo a destruição, vai vir repetindo o conflito, vai vir repetindo a destruição. Então, quem é esse primeiro cavaleiro? Esse primeiro cavaleiro, gente, ele é o anticristo. Ele saiu para enganar, ele saiu num cavalo branco, uma falsa paz. Ele saiu, meus irmãos, para influenciar quem é o anticristo. O anticristo é o único governo que ele vai mostrar uma falsa paz, porque ele usa cavalo branco. O imperador usava antigamente para ser proclamado, o rei usava, todos esses reis antigamente usavam cavalo branco, simbolizava paz. Esse homem, esse primeiro cavaleiro, ele sai no cavalo branco com arco e com a coroa. Ele saiu para influenciar, ele saiu para guerrear, ele saiu, meus irmãos, para conquistar. Então a palavra de Deus nos diz que esse primeiro cavaleiro, ele saiu para enganar, ele saiu para influenciar as pessoas que estão, meus irmãos, no mundo. O diabo, ele não vem a nós com chifre, o diabo, ele não vem a nós com cauda, o inimigo, ele não vem a nós como ele é. Ele se transfigura, a própria Bíblia diz, um anjo de luz. Ele saiu para enganar, meus irmãos, ele saiu para influenciar. Então aqui nós precisamos ter o discernimento, se nós abrir a palavra de Deus, agora em 2 Tessalônica, capítulo 2, 2 Tessalônico, capítulo 2,
Vamos estar lendo alguns versículos salteados. Versículo 2, 2 Tessalônica, capítulo 2, versículo 2, a seguir: que não vos movai falsamente do vosso entendimento, nem vos perturbei, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim se quem antes venha à apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. De quem é que essa epístola está falando? Do anticristo. Ele vai querer ser igual a Deus. Ele vai se assentar, meus irmãos, como Deus, no templo de Deus, parecendo Deus. Não vos lembrei do que essas coisas vos dizei, quando ainda estava convosco. E agora vos sabei que deste para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. João está dizendo, o anticristo vai reinar, mas ele vai somente a um que resiste até que do meio seja tirado. Aqui é uma profecia não para a igreja. Aqui é uma profecia para Israel. Aqui é uma profecia para os 144 mil. E em breve nós vamos chegar nesses 144 mil, versículo 8. Então será revelado o iníquo, que o Senhor disparará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Aqui, essa epístola está falando do anticristo. Está falando do único homem, único governo, uma única moeda, um único sistema que vai governar o mundo, que vai dirigir o mundo. E esse anticristo, ele vai dar uma falsa paz. Tudo que o inimigo nos oferece, gente, ele nos oferece. Ele olhou para Eva, melhor dizendo, e ele disse: aí, se vocês comerem o fruto para Adão, disse: aí, vocês não vão morrer. É mentira de Deus. Se vocês comerem o fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão saber separar o bem e o mal. Então tudo que o inimigo coloca diante de nós, o inimigo coloca uma falsa paz. O inimigo coloca uma falsa segurança. O inimigo coloca, gente, uma falsa proteção sobre a nossa vida. Então, quando esse cavaleiro ele vem no cavalo branco, está simbolizando uma falsa paz. Mas ele saiu pronto para guerrear. Ele saiu para influenciar. A coroa foi lhe dada. Pegaram a coroa. Um exemplo aqui, essa coroa era um exemplo para ser do irmão Nilson. Mas eu peguei do irmão Nilson e dei para o irmão Marcos. Ele não conquistou. Eu tomei a coroa e dei para ele. Eu tomei o poder e dei para ele. Eu tomei a liderança e dei para ele. Eu tomei o governo e dei para ele. É isso que é isso que João está escrevendo, que o anticristo ele vai ser alguém que vai ter o poder para influenciar, meus irmãos, a nossa vida, para governar o sistema, para, meus irmãos, governar, e vai tudo que se levanta contra Deus, tudo que adora a Deus, ele se assentará no templo de Deus e será igual a Deus. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter a liberdade de adorar a Deus como nós adoramos. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter a liberdade de cultuar a Deus como nós cultuamos. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que nós não vamos ter a oportunidade de buscar a Deus como hoje você tem a oportunidade. Mas a palavra de Deus nos diz que agora, como o juízo de Deus está repetindo, como o juízo de Deus está se aproximando, como esse primeiro cavaleiro é um sistema global, é um sistema, meus irmãos, único de governo.
Vai haver um sistema único. Vai haver um colapso no mundo. Não sei se daqui quantos anos, mas a gente vai chegar lá. E esse único governo, ele vai trazer uma falsa solução. Ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai trazer uma falsa, ele vai resolver por pouco tempo. E depois ele se manifestará, o que falou em 2 Tessalônica, capítulo 2, o homem da iniquidade. E agora nós prosseguimos no versículo 3 de Apocalipse. E havendo-se aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, o qual estava sentado sobre ele. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns ao outro, e foi-lhe dado uma grande espada. Se nós olhar a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz: o fim do mundo seria marcado por conflito. O fim do mundo seria marcado por turbulência. O fim do mundo seria marcado por guerra. E esse segundo cavaleiro, ele saiu, meus irmãos, com a espada, uma grande espada, para que tirasse a paz e matasse uns ao outro. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo de número 6. E ouvirei de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é nisto que isso tudo aconteça, ainda não é o fim. Então Jesus disse: quando se aproximasse o fim, as guerras iam ser intensas, conflito ia ser intenso, turbulência ia ser intenso. E esse vermelho simboliza aqui sangue. Simboliza, meus irmãos, derramamento de sangue. Então, quando o Senhor desata o selo e mostra o fim, que seria marcado, seria morte, conflito armado, atrocidade, guerra entre países, guerra entre fronteira vizinha, Ucrânia e Rússia, Israel, os outros países. Isso são profecias que não são da agora. Isso são profecias que João viu há não sei quantos mil anos atrás. E ele disse: olha, vai acontecer. E Jesus disse: olha, quando se aproximar o fim, não vos assustei. É necessário que aconteça guerra, é necessário que aconteça morte, é necessário que aconteça conflito, é necessário que aconteça atrocidade, é necessário. Qual é o propósito da guerra entre a Ucrânia e Rússia? Poder. Qual é a guerra que acontece entre Israel e os países muçulmanos? Poder, território. Então a gente vai ver que esse segundo cavaleiro, versículo 4, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que matasse um a outro, e foi-lhe dado uma grande espada. O cenário que o mundo vive é um cenário caótico. E a gente quer culpar governo. A gente quer culpar presidente. Tudo isso que acontece no mundo hoje é falta de Deus. Tudo isso que acontece no mundo hoje não é presidente A, não é presidente B, não é presidente C, não. Tudo isso que acontece no mundo hoje não adianta reforma fiscalista, não adianta reforma econômica, não adianta substituir presidente, não adianta, meus irmãos, substituir monarca, não adianta se distribuir renda. Não adianta. O cenário, o problema não está no ambiente.
O problema está no nosso coração. O problema é a falta de Deus no meio da sociedade. O problema é a falta de Deus no coração dos governantes. O problema é a falta de Deus no coração dos presidentes. O problema é a falta de Deus, meus irmãos. E todo acontecimento não são para um futuro longe. É só lá para o fim do mundo. Todo acontecimento, todo esse selo, são acontecimentos, meus irmãos, para os nossos dias. Já aconteceu e continua acontecendo. E versículo 4 nos diz: e ele saiu com os seus cavalos para que tirasse a paz, para que matasse um a outro, e foi-lhe dado uma espada. O que é isso? É punição por aquele que abandona Deus. É pessoa que aprova tudo que é contra Deus. É pessoa que aprova tudo que é contra o princípio da palavra do Senhor. Então Deus está dizendo: a punição, meus irmãos, é essa, que tira a paz, que mata um ao outro, e é grande espada. Tudo isso, meus irmãos, é a falta de Deus. Se nós olhar Mateus capítulo 24, versículo 9, olha o que nos diz a palavra de Deus: então vos hão de entregar para seres atormentados, matarão e serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Jesus está dizendo: vocês vão ser entregues, vocês vão ser mortos, vocês vão ser presos por causa do meu evangelho, por causa do meu nome. Então a nossa fé, ela vai ser testada, gente. A igreja, nós precisamos nos preparar, porque Jesus disse: olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser entregues, vocês vão ser levados diante do governante. Então a nossa fé, ela vai ser forjada. E a gente precisa estar preparado. À medida que o fim se aproxima, o mundo será dominado por pânico, o mundo será dominado por conflito, o mundo será dominado por guerra, o mundo será dominado por morte. E esse cavaleiro, ele recebe uma espada, uma grande espada. Se a gente olhar lá em Gênesis 22, quando Abraão pega um cutelo. Cutelo é espada pequena que serve para sangria, para sacrifício animal. E aqui nos diz que esse cavaleiro, o segundo cavaleiro vermelho, que foi dado para tirar a paz do mundo, para matar um aos outros, que foi lhe dado uma espada. Essa espada, gente, dentro do grego, é uma espada curta, diferente do cutelo. É tipo uma adaga. É uma espada que a gente quem assiste filme, já viu em filme, tem soldado que usa. Então, esse homem, ele saiu o quê, gente? Para execução. Esse cavaleiro, ele saiu para matar. Esse cavaleiro, ele saiu para destruir a paz. Esse cavaleiro saiu para tirar a segurança. E qual é o cenário que o mundo vive hoje? Eu sei que sempre morreu gente. Eu sei que sempre houve guerra. Mas nunca houve com a intensidade que está havendo. Nunca houve, já teve, nós vamos ver no próximos, morte em massa. Mas aqui esse cavaleiro, ele saiu, meus irmãos, para violência. Esse cavaleiro, ele saiu, como nos diz Mateus 24, por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. Então esse cavaleiro, ele saiu para causar guerra. Esse cavaleiro saiu para execução de vida. E hoje se torna normal no meio da sociedade, filho matar pai, pai matar mãe, vice-versa, esposo matar esposa ou vice-versa.
Como aconteceu um caso um tempo desse atrás. Um esposo que era um pastor matou a sua esposa. Um pastor, o vídeo que roda na internet, eu falei, eu não sei se é atual ou se é antigo. O jovem se batizou no domingo. Domingo à noite eu estava no púlpito dizendo: mãe, eu te amo. Ele está dizendo, talvez alguma pessoa pode achar estranho dizer que eu amo minha mãe, mas eu nunca disse para ela. Após o culto, quando chega em casa, ele mata a mãe. Então a gente vê que o amor esfriou. A gente vê que há acontecimento. Eu estou esperando Jesus voltar amanhã. Eu estou esperando. Esse acontecimento não são para agora. Esse acontecimento está batendo na nossa porta. Os sinais do arrebatamento da igreja, meus irmãos, está na nossa porta. O contexto de Apocalipse é um contexto de violência, é um contexto de guerra, é um contexto de derramamento de sangue. Então aquele que quiser se dar bem com o mundo, terá que seguir o sistema. Aquele que quiser se dar bem, vai ter que seguir o sistema. Hoje tu tem a Bíblia, gente. Isso aqui a gente não faz caso dela. Mas vai chegar um tempo que a Bíblia expressa vai ser aniquilada. Já pensou a Bíblia em papel ser exterminada? Tem igreja que tu não vê mais a pessoa usar a Bíblia, mas é digital. Imagina o governo decretar, como já foi decretado na China, na Turquia, se não me foge a memória, apagar todo aplicativo que são da Bíblia. Pastor, isso vai acontecer? Está acontecendo. O governo agora, ele está uma lei, eu sei, a pessoa vai dizer, mas isso não tem nada a ver. Quem lê profecia vai ver. O governo agora ele vai analisar em redes sociais. As redes sociais agora vai viver sob observação do governo. Se tu fala o que agrada, se tu não fala o que não agrada. A coisa está apertando e a igreja está dormindo. As coisas estão correndo para o fim e a igreja está de braço cruzado. O sono espiritual. E a gente está dizendo, não, Jesus não vai voltar hoje não, Jesus vai voltar amanhã. Mas diante das profecias aí e tal, diante da teoria do homem é diferente de profecia bíblica. Assim. Teoria é teoria. Profecia. Tem muita pessoa aí com a teoria do sistema, a teoria disso, teoria não tem nada a ver com a Bíblia. Mas Jesus vai voltar daqui não sei quantos anos, daqui não sei tanto. Não, nós vamos atentar os sinais. E aqui vem falar, meus irmãos, é do versículo 7. Versículo 6, e ouvi uma voz no meio do quarto animal que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de trigo, 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifica o azeite e nem o vinho. Versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi um animal, veio e olhei um cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. O anticristo, o que veio tirar a paz, que veio matar, que veio tirar a vida, que veio executar, que veio causar conflito. E o terceiro cavaleiro agora, que é o cavaleiro preto, agora a causa está sentado no cavalo preto. E eis que sobre ele estava sentado e tinha uma balança. Balança vem falar de peso. Balança vem falar de inflação. Balança vem falar de preço. Versículo 6. E uma voz do meio do quarto animal dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevado por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. A balança, gente, está ligada à economia.
A balança está ligada à escassez. A balança está ligada à miséria. A balança está ligada, meus irmãos, à pobreza. Aqui vem falar o cavalo da fome. Um quilo de trigo por um dinheiro. E 3 medidas de cevado por um dinheiro. Para nós entender hoje, cevado, gente, se nós abrir a Bíblia, não vai dar, a gente vai olhar, você pode anotar e olhar. Se você abrir em 1 Reis, capítulo 4, versículo 28, cevado é a parte mais grossa do trigo, e ele era dado para o animal. 1 Reis, capítulo 4, versículo 28. Cevado também era alimento dos pobres. Se você olhar em Juízes, capítulo 3, versículo 13, lá vai dizer que os homens fizeram pão. Então, quando esse cavaleiro, ele grita e diz, uma medida de trigo por um dinheiro, era um dia de trabalho, um denário. Um dia de trabalho hoje, de um servente, R$80. De um predeiro, um dia de trabalho aí hoje deve ser no mínimo aí R$150. Imagina um quilo de trigo, tu pagar R$150, trazendo para o nosso dia atual, porque um denário era um dia de trabalho dentro da Bíblia. Imagina você pagar um quilo de cevado, gente, era desqualificado, era um alimento era alimento da classe mais baixa, que Juízes, capítulo 7, versículo 13, vai me falar que ele fazia pão. Mas só que em 1 Reis 4, 28, vai nos falar, meus irmãos, que eles davam para os animais comer. Era alimento sem qualidade. Mas a gente vai ver que o preço estava alto. Mesmo sem qualidade, o preço estava alto. E aí ele diz, e não danifique nem o azeite e nem o vinho. Quem lembra, gente, da quarentena? Da Covid-19? A gente chegava em ponta de gôndola, em comércio, não tinha alimento. Tinha produto que não estava lá exposto. Era limitado. Quem lembra da gasolina? Era fila para abastecer. Quem lembra o preço que chegou a gasolina? Eu não sei se por aí, eu acho que chegou até R$10. Foi só uma pequena experiência que nós vivemos. A pessoa vivia em pânico. Era o mundo inteiro curvado diante de uma epidemia, diante de um vírus, gente. A pessoa saqueava comércio. Era escassez, meus irmãos, de alimento. Então a gente vai ver, era inflação alta, era falta de alimento, gente. E a igreja está dormindo. A igreja está dizendo, não, esse cavaleiro aí da fome não é para agora não. Esse cavaleiro aí da fome é lá para o fim do mundo. Na quarentena, nós vivemos pequena experiência sobre a escassez de alimento. Na quarentena, nós vimos o preço que ficou as coisas, gente. Era só um sinal. Fica de pé, igreja. Então, o primeiro cavaleiro simboliza o anticristo. O segundo cavaleiro, ele veio para tirar paz, causar guerra, causar execução. O terceiro cavaleiro, ele veio, meus irmãos, causar fome, a infração, a escassez, a miséria, a pobreza, a escassez de alimento na terra. E a ONU, ela divulgou, publicou, você pode pesquisar, que ela faz a estatística. A pobreza no mundo aumentou. A riqueza no mundo está diminuindo.
Então, cuidado. Domingo que vem, se Deus permitir, nós daremos continuidade. Se você quiser vir aprender, amém. Se você não quiser, amém também. Porque quem perde não é Deus, quem perde é nós. Amém?